O câncer é uma doença onde as células se modificam e crescem sem controle. 1 em cada 80 brasileiros tem câncer. Dentre os mais comuns estão o câncer de pele, o câncer de intestino, o câncer de mama, o câncer de próstata e também o câncer de pulmão. Hoje nós vamos falar com o Dr. Bruno Fantini, médico dermatologista, doutor pela USP, abordando o tema câncer de pele. Então fique comigo e acompanhe essa entrevista aqui no seu Saúde na TV. Bruno, muito obrigado pela presença. É um prazer te receber aqui no Saúde na TV. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Eduardo. Eu te parabenizo também pela iniciativa de criar esse programa. Muito bacana. Nós estamos carentes desse tipo de informação na TV. Parabéns mesmo. Muito obrigado. É um programa realmente para tentar passar para a população uma informação de qualidade. E por isso nós estamos tentando convocar as pessoas aí que têm bastante conhecimento. E você com certeza é uma delas. Meu amigo, vamos falar um pouquinho então sobre câncer de pele. Primeiro eu queria te perguntar o que é o câncer e como ele se aplica na pele. Entendi. Bom, câncer é quando algumas células, que têm cada uma sua função, começam a fazer algo para que não foram programadas, né? Então ocorre uma mutação, essa mutação ocorre no DNA da célula e a partir desse momento elas começam a se proliferar de forma desordenada e descontrolada mesmo. Então elas vão crescendo, se tornam um tumor, esse tumor acaba estragando aqueles tecidos da região que ele se encontra e eventualmente até indo para outra região do corpo. É comum esse tipo de câncer de pele no Brasil? Em relação especificamente ao câncer de pele, ele é o tipo mais comum de câncer, né? De cada 10 pessoas que têm câncer, 3 têm câncer de pele. 30% de todas as neoplasias malignas são de pele. E como vocês abordam o câncer no consultório? Como é que é essa abordagem do paciente? Como é que é feita essa avaliação? É baseado nos sinais e sintomas? Como o paciente se apresenta? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Certo. Normalmente, o paciente ele pode ir para uma consulta, para uma avaliação geral, por um dermatologista e eventualmente ele encontra alguma lesão suspeita ou que já tenha características específicas de algum tipo de câncer e aí faz o diagnóstico. Ou, eventualmente, ele procura especificamente por conta daquela lesão, né? Então, se é uma lesão que chama atenção, ou uma lesão que esteja sangrando, ou que alguém olhe no paciente e fale, essa feridinha aí eu acho que não é normal, né? Então, tem esses dois tipos de abordagem, né? Tanto o eventual diagnóstico em uma consulta, quanto a procura especificamente pelo problema. O câncer pode passar despercebido? Pode. Na maior parte das vezes ele passa, né? Pelo menos nos estágios iniciais ele passa despercebido. E aí quando ele acaba ficando mais avançado, eventualmente sangra, eventualmente dói ou cresce demais, chama atenção, é que acaba levando a pessoa a procurar um atendimento por conta daquele problema especificamente. Quais os tipos de câncer de pele? Os tipos de câncer, são vários tipos de câncer de pele, né? A pele é um órgão que tem muitas estruturas, né? Então tem o pelo, então tem o músculo que é o músculo eretor do pelo, então você pode ter um câncer derivado de músculo na pele. Você pode ter um câncer derivado de vasos, são vários os tipos, mas os mais prevalentes são o carcinoma basocelular, esse é o mais frequente, é o tipo de câncer mais comum no mundo e o carcinoma basocelular corresponde a mais ou menos 70% de todos os tumores de pele. Ele começa na epiderme, na derme e epiderme. A partir de algumas células que fazem parte da epiderme, elas começam a crescer e ele se instala na pele. Ele surge ali, né? Os tipos mais comuns de câncer de pele, o carcinoma basocelular, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o carcinoma espinocelular. Em terceiro lugar, o melanoma. Todos eles têm o potencial para nascer na pele, né? O basocelular na pele, o espinocelular na pele e nas mucosas. E o melanoma, onde quer que tenha melanócito, que é a célula que produz cor, né? E o lugar que mais tem melanócito é na pele, então por isso o melanoma, que é o câncer de melanócitos, acontece com maior frequência nessa localização. Perfeito. Isso traz algum sintoma, irritabilidade, coça,
enfim. Traz. Normalmente o câncer de pele ele aparece como uma elevação, uma verruga, ou até mesmo uma pinta que não para de crescer, ou eventualmente como uma feridinha, né? A pessoa seca o rosto com uma toalha e aí sai um pouquinho de sangue de alguma região do rosto. Aquilo cicatriza, passam 1, 2 semanas, acontece de novo, na mesma localização. Isso é estranho, né? Não é normal a gente ficar com sangramento recorrente na mesma área. Então, pode ser uma forma de manifestação esse sangramento. Outra é como uma verruga, né? Muitas vezes uma verruga não é uma verruga, né? As pessoas têm o hábito de chamar tudo de verruga, né? Mas o câncer de pele pode se manifestar como uma verruga. E, eventualmente, como uma mancha escura, uma pinta, né? Uma pinta pode ser um câncer de pele, né? Então, as pintas que são um pouco diferentes, né? Pintas que crescem demais, tem mais do que 6 milímetros, pinta começou a crescer, evoluir, alguma coisa está acontecendo, né? Entendi. A partir de quando o paciente ele começa com alguns sintomas mais sistêmicos? Ou o câncer de pele ele produz algum sintoma sistêmico, febre, alguma outra coisa assim que possa ser característico? Para você ter sintomas sistêmicos por conta de um câncer de pele, é porque ele não está mais só na pele, né? Ele já deu metástases, né? Algumas células daquele tumor foram para outra área do corpo. E isso acontece quando o tumor é mais evoluído, né? Para alguns tipos de tumor, como o melanoma, eventualmente o carcinoma espinocelular, isso pode acontecer mesmo com um tumor pequeno, né? Ele não precisa estar grande, ele só precisa estar profundo, né? Ter crescido para baixo. Então quer dizer que a metástase ela depende mais da profundidade do tumor do que propriamente dito do tamanho dele? Ou não, necessariamente? Não é bem assim. Para o melanoma especificamente, o melanoma que é aquele tumor de pintas que é muito agressivo quando ele fica invasivo e dá metástases, o mais importante acaba sendo a profundidade. Porque quando ele é muito superficial, a chance das células entrarem em algum vaso e irem para outra área do corpo é menor, né? Quanto mais profundo fica esse tumor, maior essa chance. Então, daí a importância do diagnóstico precoce e tratamento precoce. O carcinoma espinocelular, que é outro tipo de câncer de pele, também a profundidade é importante, mas tem outras características importantes, como a localização, né? Tumores que ocorrem na mucosa, por exemplo, no lábio, na orelha, nos dedos, eles costumam ser um pouco mais agressivos, né? Então, nessas regiões, ele acaba se espalhando com maior facilidade. Tumores menores vão com maior facilidade. A proliferação é maior nesses casos, ela prolifera mais rápido. Tem também o tipo histológico do tumor, né? O mesmo tumor ele pode ser menos agressivo ou mais agressivo de acordo com a modificação do DNA daquelas células que viraram o tumor, né? Então, tem tumores mais agressivos e menos agressivos de acordo com as células. E aí a profundidade, o tamanho, a localização, tudo isso influencia também, né? Quanto antes, melhor sempre, né? Sempre. Bruno, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. E você que está nos acompanhando, eu volto já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Bem Viver
é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta com o Dr. Bruno Fantini, médico dermatologista, doutor pela USP. Estamos falando de câncer de pele. Bruno, quais os locais que podem aparecer o câncer de pele sem ser exatamente em cima da pele? Existe essa possibilidade? Existe. Uma das localizações eventuais do câncer de pele é na unha, né? Então, o aparelho ungueal pode ser sede dos tumores de pele mais agressivos, que são o carcinoma espinocelular e o melanoma, e normalmente nessa região eles aparecem como uma manchinha escura, uma linha preta na unha, né, que nós chamamos de melanonique estriada, ou eventualmente uma alteração na unha, como ela fica quebradiça, uma distrofia, né? Então aquela unha fica quebradiça, ou há uma elevação na unha, ou uma mancha vermelha. São todas alterações possíveis de um câncer de pele no aparelho ungueal. Por isso, nesse caso especificamente, muitas vezes eu recebo os pacientes que vêm do podólogo, né? Ou da manicure, que estão acostumados com a unha da pessoa toda semana e eventualmente notam alguma alteraçãozinha, né? Isso pode ser um indício de um câncer de pele. Uma outra região que aparece com frequência e as pessoas não examinam é o couro cabeludo, né? Daí a importância de outro profissional, que é o cabeleireiro, né, que ele que acaba vendo. Acaba filtrando. Né? Então, muitas vezes também você recebe o paciente que chega com uma história que o cabeleireiro notou uma pinta escura no couro cabeludo, ou uma verruguinha que eu não tinha, né? E aquilo acaba sendo um câncer de pele. Né? Nessas localizações, se não é a esposa para examinar o couro cabeludo, nós não vamos ver mesmo, não tem como, né? Então, acontece nessas localizações, sim. Interessante. Foge um pouquinho do que a gente está acostumado a ouvir, né? Isso, foge sim. Foge sim. O câncer de pele, ele acontece com maior frequência nas áreas expostas ao sol, né? Sim. Então, principalmente na cabeça e pescoço, né? A face é o local mais acometido. Então, é face, orelhas, né? O nariz, principalmente. A sede mais frequente de câncer de pele é o nariz, na verdade. E claro que ele ocorre também nas áreas cobertas, principalmente o melanoma, né? Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular gostam muito de áreas que tomam sol. Então, acaba acontecendo muito na cabeça e pescoço. O melanoma gosta muito de áreas que tomam sol eventualmente. Então, é aquela região que você toma sol quando vai na praia ou na piscina, né? Que você sofre aquelas queimaduras solares. Aquilo lá acaba contribuindo muito para o melanoma, né? Os outros gostam mais dessas áreas que a gente toma sol todo dia. Voltando um pouquinho no assunto metástase, existe risco de metástase para esses cânceres, né? Existe. Para o carcinoma basocelular, que é o tipo mais comum, a chance de metástase é muito pequena, né? Acontece, mas são raríssimos os casos. São aqueles tumores negligenciados, que ficaram por muito tempo na região, fazem uma ferida enorme, acabam eventualmente dando metástases. Para o carcinoma espinocelular e para o melanoma já não é essa história. Mesmo tumores pequenos podem dar metástases. As metástases são quando as células do tumor saem daquela região em que o tumor se encontra e vão para outra área do corpo, né? Como é que isso acontece, Bruno? Entrando um pouco mais a fundo, como é que acontece essa saída? Por onde ela trafega? Qual é o caminho que ela toma? Então, o tumor vai crescendo, aquelas células vão se multiplicando e ali na região do tumor nós temos estradas, que são os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, né? Então, o tumor, a partir do momento que uma célula dele adquire a capacidade de andar sozinha, né, sem ficar ali crescendo junto com as outras, e ela encontra uma dessas vias de propagação, ela pode ir para frente. Então, você pode ter metástases para os linfonodos, que é pela drenagem linfática, ou eventualmente metástases por via sanguínea para o resto do corpo todo, né? Quais os locais mais comuns
Normalmente pulmão, fígado, né? São as áreas mais comuns. Mas pode ter para o sistema nervoso central, pode ter para outras regiões da pele. Então você pode ter um tumor numa área e a metástase atingir outra, né? Os sintomas modificam quando acontece a metástase? Modificam, né? Enquanto o tumor está só na pele, eventualmente o sintoma vai ser dor ou sangramento. A partir do momento que você tem metástases, dependendo da localização, você pode ficar amarelo, porque foram para o fígado, você está com icterícia. Você pode ter tosse, falta de ar, se foi para o pulmão, ou confusão mental, se é uma metástase no sistema nervoso, né? Então varia de acordo com o órgão acometido. Bruno, quais as causas, as principais causas? Para você ter um câncer, você tem que ter uma predisposição genética, né? Dificilmente você vai ter um câncer se você não tiver essa predisposição. Essa predisposição é adquirida? A predisposição genética é herdada, né? Herdada. Então, se os seus pais tiveram câncer de pele, a sua chance de ter câncer de pele é muito mais alta do que quem não tem nenhum parente que teve. Se você já teve um câncer de pele, a sua chance de ter outro é muito alta. Pensando no carcinoma basocelular, que é o tipo mais comum. Quando você tem um carcinoma basocelular, a sua chance de ter o segundo em 5 anos é de 50%. Então, uma chance bem considerável. Então, a genética é muito importante. O segundo fator de risco, que pode ser considerado como mais importante, é a exposição solar, né? E esse fator de risco pode ser modificado, né? Um fator de risco ambiental. Uhum. Então, esse é um fator de risco muito importante, exposição solar. Dos fatores de risco individuais da pessoa para ter câncer de pele, os principais são pele clara. A pele clara que tem pouca melanina tem pouca proteção contra a radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta tem um potencial para causar dano no DNA nessa pessoa enorme, né? Então, pele clara, olhos claros, cabelos claros, principalmente os ruivos. Quem tem sardas, né? Pessoa que tem sardas tem mais chance de ter câncer de pele. Esses são os fatores de risco individuais. Fator de risco ambiental, o principal é a exposição à radiação ultravioleta. Principalmente exposição solar e exposição à radiação em câmaras de bronzeamento artificial, fator de risco, né? E você tem outros fatores, por exemplo, se você tem uma inflamação crônica na pele em algum lugar, naquela região você pode ter um câncer de pele, né? Você tem uma inflamação, alguma coisa agredindo aquela região, eventualmente você pode ter um câncer de pele. Uma área que foi submetida à radioterapia, você fez radioterapia para tratar algum tumor ou por outro motivo. Aquela região de radiodermite, a inflamação por conta da radioterapia, eventualmente pode ter um câncer de pele, né? Os principais fatores de risco são basicamente esses, né? Pele clara, exposição ao sol, queimaduras solares e a predisposição genética. Eu preciso chamar nosso último intervalo. Vamos Você lá. que está nos acompanhando, voltamos já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco da entrevista. Bruno, vamos falar um pouquinho do que chamou a atenção você falar agora há pouco sobre o bronzeamento artificial. Como é que está esse mecanismo todo aí em relação ao câncer de pele? Então, o bronzeamento artificial, especificamente, a emissão de radiação para o bronzeamento é de UVA, ultravioleta A.
e sempre se atribuiu muito câncer de pele à ultravioleta B. Né? A ultravioleta B é mais carcinogênica. No entanto, o que aconteceu? Eles viram que as pessoas que se submetiam a bronzeamento artificial tinham mais câncer de pele. E esse número aumenta proporcionalmente ao número de sessões. Então, quanto mais sessões a pessoa faz de bronzeamento artificial, maior a chance dela ter todos os tipos de câncer de pele. Tanto carcinoma basocelular, quanto carcinoma espinocelular ou melanoma. Né? Então, é um risco mesmo se expor ao bronzeamento artificial ou qualquer outra forma de bronzeamento. Né? Isso é muito sério, né? É muito sério. Porque muitas pessoas fazem bronzeamento artificial e usam outras formas de se bronzear também, aquele bronzeamento de fita, né, que existia, não sei se existe mais. Esse bronzeamento de fita da laje, aí, de fita isolante, que as pessoas ficam no sol, na verdade. Né? Não é, aí já não é na câmara de bronzeamento artificial. É muito interessante porque o bronzeado, na verdade, é uma forma que a pele tem para se defender da radiação ultravioleta. Então, uma pele mais pigmentada de um negro, por exemplo, e câncer de pele é muito raro em negro, justamente porque ele tem um monte de melanina que forma como se fosse um guarda-chuva em cima do DNA da célula, a pele produz pigmento para se defender. Né? Só que tentar se bronzear para produzir o pigmento para se defender da radiação acaba sendo uma estupidez, porque a pele só produz o pigmento depois que já ocorreu o dano. É uma resposta ao dano que ela sofreu. Aquele indivíduo que toma sol todo dia, um trabalhador rural, ou pessoas que trabalham no sol, eles têm uma chance de ter câncer de pele muito maior do que quem não trabalha exposto ao sol. Né? Então, isso prova que o sol leva a um aumento da incidência de câncer de pele. Mas as pessoas esquecem que a queimadura solar, ficar com eritema, vermelha a pele, ou ter bolhas por queimadura solar, acabam sendo um fator de risco muito importante para o pior deles, para o pior tipo de câncer de pele, que é o melanoma, né, que está muito mais associado à queimadura solar aguda do que esse sol do dia a dia. Então, você tentar se bronzear um dia, ir para a praia no final de semana e não se proteger, tudo, acaba aumentando muito o seu risco para o melanoma, né? Que é dos tipos de câncer de pele, acaba sendo o pior. Né? Entendi. Como é feito o diagnóstico desses cânceres? O diagnóstico dos tumores de pele, se eles forem muito típicos, é um diagnóstico até clínico. Né? Você faz alguns exames, tem a dermatoscopia, que é um exame específico para observar as lesões da pele, pigmentadas ou não, e isso pode levar ao diagnóstico. Como é feito o tratamento? A principal forma de tratamento do câncer de pele é a remoção cirúrgica. Então, assim, o câncer de pele diagnosticado precocemente e removido precocemente, a gente tem uma chance de cura enorme com esse tipo de tratamento, como a gente falou. Né? Sim. É uma chance de cura aproxima de 99% em estágios iniciais de todos os tipos. Medicação é utilizado? Algum tipo de medicamento? Quando o tumor é removido precocemente com tratamento cirúrgico, não. Né? Você não precisa usar medicamento nenhum. Eventualmente, se o tumor já é avançado, se ele não pôde ser completamente removido por algum fator, ou se tem metástases, tudo, eventualmente você faz radioterapia e quimioterapia, ou imunoterapia, dependendo do tipo de tumor. Entendi. Bruno, alguma consideração que você gostaria de dar para o nosso público, alguma orientação a mais que você gostaria de chamar e alertar a população para esse tipo de câncer tão importante? Bom, vantagem do câncer de pele, ele encontra-se onde a gente pode ver. Então, conhecer a pele, conheça a sua pele, é muito importante. Você tem uma pinta, ela começou a se modificar, você não tinha uma pinta, apareceu uma pinta estranha em algum lugar, isso deve chamar a sua atenção. Tem áreas que nós não conseguimos ver, então pedir para um familiar, para a esposa, para alguém olhar as costas, né, o couro cabeludo. O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição ao sol. Então, a questão da prevenção é muito simples. Né? O que nós podemos fazer para tentar evitar o câncer de pele? A fotoproteção. E fotoproteção não é filtro solar. O filtro solar também é uma forma de fotoproteção e é muito importante. Mas é ficar na sombra, evitar o sol das 10 às 16 horas, usar roupas, né? A roupa protege contra a radiação ultravioleta. Usar óculos escuros, né? Afinal de contas, a córnea, o cristalino, a retina, todos sofrem com a incidência da radiação. E a forma de proteção é óculos escuros. Chapéus, né? Que fazem sombra. E o protetor solar, né? É óbvio que ele ajuda.
Muitas pessoas ficam com receio de usar o protetor solar e ter deficiência de vitamina D. O protetor solar, na dose adequada, em estudos laboratoriais, diminui a produção de vitamina D. Mais de 90% da vitamina D é produzida pela conversão pela ultravioleta B, né? Então o sol converte a vitamina D na pele. Só que as pessoas, né, exageram um pouco nessa questão. Por quê? Tem um estudo feito em São Paulo, na cidade de São Paulo, com a incidência de radiação de São Paulo, que mostrou que 10 minutos por dia exposto ao sol, não importa se verão ou inverno, só a face, cabeça, pescoço e mãos são suficientes para a produção adequada de vitamina D. No indivíduo de pele clara, os indivíduos de pele escura têm mais dificuldade para produzir vitamina D. Então, é uma quantidade muito pequena de área exposta e de tempo por dia numa cidade que frequentemente está nublada, né? São Paulo. Verdade. Em Franca, por exemplo, né, nós temos uma altitude de 1.000 metros e a cada 1.000 metros de altitude há um aumento de 10% na incidência de radiação. Então, Franca tem mais radiação que São Paulo. Está mais perto do Equador e é mais alto, né? Então, assim, da forma que as pessoas utilizam o protetor, a redução em relação à produção de vitamina D é muito pequena, porque elas nos protegem direito mesmo. Sim. Então, não tem sentido você ficar se expondo ao sol ou não usando protetor para produzir vitamina D, uma vez que você acaba ficando mais do que esse tempo exposto por dia e não usa o protetor adequadamente. Interessante. Bruno, a gente fica por aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite e por ter passado tanta informação com muita relevância para a nossa população. Te agradeço demais por estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, muito bacana o programa, gostei demais. E queria também agradecer você que está aí e nos acompanhou até agora. Lembre-se de nos acompanhar também nas redes sociais. Deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, peça novas entrevistas com temas do seu interesse e não deixe de nos acompanhar. E antes de ir embora, eu queria agradecer algumas pessoas especiais, a Andréia da revista Qualitá. Inclusive, essa entrevista que eu fiz aqui com o Dr. Bruno estará impressa na revista Qualitá agora de maio. Um grande abraço ao Paulinho da Ateliê Decor e também ao Cícero lá da Barbearia Estilo A, que tem sempre nos prestigiado aqui no nosso programa Saúde na TV. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.